Na antiga Babilônia, sob o reinado de Dário, o medo, a política e a fé se entrelaçavam em um cenário que poucos poderiam imaginar. Daniel, homem de profunda sabedoria e devoção a Deus, havia conquistado a confiança do rei devido à sua integridade e discernimento inigualáveis. Não era apenas sua habilidade administrativa que impressionava, mas a forma como sua fé em Deus o guiava em todas as decisões, mesmo em meio a uma corte cheia de intrigas e inveja. Daniel era um estrangeiro em terra conquistada, um judeu que permanecia firme em suas convicções e costumes, apesar das pressões de um ambiente dominado por valores e práticas alheias à sua cultura. Sua vida era um testemunho silencioso de fidelidade e obediência, e isso não passou despercebido aos olhos de muitos, especialmente aqueles que viam nele um obstáculo às próprias ambições. No palácio, Dário confiava tanto em Daniel que o nomeou como um dos 3 governadores principais, com autoridade sobre toda a administração do reino. A posição de Daniel, no entanto, trouxe consigo um fardo invisível: a inveja de outros oficiais e sátrapas, homens consumidos pela ganância e pelo desejo de poder. Eles procuravam constantemente um erro, uma falha, qualquer motivo que pudesse ser usado para derrubar o homem de fé que, aparentemente, não cometia equívocos. Conscientes de que não encontrariam nenhuma falha na conduta de Daniel, eles criaram um plano ardiloso. Reuniram-se diante do rei e o convenceram a estabelecer um decreto que parecia, à primeira vista, inofensivo, mas que seria fatal para Daniel. O decreto ordenava que durante 30 dias ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. A violação dessa lei resultaria na condenação à cova dos leões. Dário, sem perceber a armadilha, assinou o decreto, acreditando que mantinha a ordem no reino. Mas, para Daniel, a situação era clara. A lei humana jamais poderia substituir a lei divina. Sua fé não permitia que ele traísse seus princípios ou sua devoção a Deus. E assim, mesmo ciente do perigo iminente, Daniel continuou suas orações diárias, abrindo as janelas de seu quarto em direção a Jerusalém e proclamando suas súplicas, agradecimentos e louvores ao Deus de seus antepassados. Aqueles que conspiravam contra Daniel observaram cada movimento, ansiosos para capturar qualquer deslize, e inevitavelmente encontraram o que buscavam. Daniel, ajoelhado e orando, quebrando deliberadamente o decreto real. Com rápida diligência, levaram a notícia ao rei, lembrando-o de que a lei deveria ser cumprida e que, segundo as regras do reino, não havia exceção possível. O rei Dário foi tomado por uma mistura de medo, tristeza e apreensão. Daniel era muito mais do que um oficial competente. Ele era um amigo confiável, um conselheiro sábio, alguém cuja lealdade e caráter haviam se mostrado inabaláveis ao longo dos anos. O rei tentou de todas as formas encontrar uma saída, mas a lei do medo persa era imutável. Em sua angústia, Dário expressou: "Que o teu Deus, a quem continuamente serves, te livre." Quando Daniel foi lançado na cova, o rei mal podia conter seu desespero. A cova era uma armadilha mortal, escura e úmida, com leões famintos prontos para atacar qualquer intruso. E, no silêncio da noite, Daniel permaneceu firme, envolto em oração e confiança, sem demonstrar medo ou arrependimento. Sua fé não vacilou, mesmo diante do perigo mais extremo, pois ele sabia que Deus estava presente, mesmo quando tudo ao redor parecia caótico. Durante toda a noite, Dário mal conseguiu dormir. Seu coração oscilava entre esperança e desespero, e ele se levantou repetidas vezes para correr até a cova e chamar por Daniel. Mas ao chegar encontrou apenas silêncio. O medo de perder aquele homem justo o consumia, e a ansiedade se tornou quase insuportável. O que aconteceria ao amanhecer? Seria Daniel devorado pelos leões? Ou algum milagre ocorreria, desafiando a lógica e a crueldade humana? No frio da madrugada, quando o sol começou a despontar no horizonte, o rei correu novamente até a cova e chamou com toda a força: "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem continuamente serves, te livrou dos leões?" Para seu espanto, uma voz clara respondeu: "Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal porque fui considerado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, nada fiz de mal." Dário, tomado por um misto de alegria e reverência,
ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova. A experiência havia sido um testemunho da proteção divina, mas também um lembrete do poder da fé inabalável, mesmo diante das adversidades mais aterradoras. O rei, reconhecendo a grandeza de Deus, publicou um decreto que todos os súditos do reino deveriam honrar e temer o Deus de Daniel, proclamando a supremacia divina sobre todos os deuses humanos e idólatras. Após Daniel sair ileso da cova dos leões, a Babilônia nunca mais seria a mesma em termos de fé e reverência. O milagre que se desenrolara naquela noite transformou não apenas a percepção do rei Dário, mas também deixou uma marca profunda nos corações de todos aqueles que ouviram a história. A cova que parecia destinada à morte havia se tornado um símbolo de proteção divina, de justiça e de fidelidade inabalável. O rei Dário, impressionado e emocionado, tomou medidas imediatas contra os conspiradores que haviam tramado a morte de Daniel. Aqueles homens que haviam usado da inveja e da malícia para tentar eliminar alguém justo foram levados à mesma cova destinada a Daniel. Os leões que haviam se mantido calmos diante da fé de Daniel agora se voltaram contra os traidores, cumprindo a justiça que a própria lei humana não pôde alcançar. Assim, a verdade se impôs de forma incontestável. A integridade e a fé nunca seriam derrotadas pelo engano ou pela maldade. Mas a história de Daniel e da cova dos leões vai além de um simples milagre. Ela nos revela os mistérios de uma fé que desafia a lógica humana. Naquele tempo, a Babilônia era conhecida por sua engenharia avançada, seus jardins suspensos e palácios majestosos, mas também pela crueldade de seus governantes e pelo culto a deuses múltiplos. Para sobreviver nesse ambiente, muitos escolhiam a adaptação, a política e o conformismo. Daniel, no entanto, provou que a fidelidade a Deus, mesmo em terra estrangeira e cercado de inimigos, era mais poderosa do que qualquer decreto humano. A cova em si, de acordo com relatos históricos e tradições judaicas, era um espaço profundo, escuro e úmido, feito para intimidar e destruir. Os leões, animais majestosos e ferozes, eram mantidos como símbolo de poder e autoridade do rei. O fato de Daniel permanecer ileso diante de tais criaturas é interpretado por estudiosos e teólogos como um testemunho da intervenção divina direta, um ato de proteção que transcende a compreensão humana. Alguns rabinos antigos sugeriam que a presença de um anjo na cova seria invisível aos olhos humanos, mas suficiente para conter a agressividade dos leões, criando um ambiente seguro mesmo em meio ao perigo absoluto. Além do milagre em si, a história de Daniel também ensina sobre coragem. A coragem de Daniel não foi simplesmente a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente, mesmo sabendo que o preço poderia ser a própria vida. Ele não se escondeu, não negociou sua fé e não tentou contornar a lei. Ele permaneceu firme, consciente de que seu Deus era maior do que qualquer decreto humano. Essa coragem silenciosa inspirou gerações e permanece como exemplo de integridade moral e espiritual. Outro aspecto fascinante dessa história é a reação do rei Dário. Um homem acostumado à autoridade e ao controle, de repente se encontra diante de algo que transcende sua compreensão. Um Deus vivo que protege aqueles que o servem. A emoção de Dário ao retirar Daniel da cova, seguida da ordem de proclamar a soberania de Deus em todo o reino, revela a transformação que um milagre pode provocar até nos corações mais poderosos. É um lembrete de que, às vezes, a intervenção divina não apenas salva indivíduos, mas muda a história de nações inteiras. A narrativa também contém elementos de mistério e simbolismo. A cova dos leões, o silêncio da noite, a fidelidade de Daniel e a justiça sobre os conspiradores são vistos por muitos estudiosos como uma metáfora para a luta entre o bem e o mal, entre a fé e a corrupção, entre a justiça divina e a injustiça humana. Cada detalhe da história, desde a assinatura do decreto até a voz que ecoou da cova, carrega um significado profundo, sugerindo que a presença de Deus acompanha aqueles que permanecem fiéis, mesmo nos momentos mais sombrios. Além disso, a história de Daniel continua a ser estudada e reverenciada, porque oferece lições atemporais sobre ética, liderança e espiritualidade. Líderes de diversas culturas e religiões
apontam Daniel como exemplo de como a integridade e a coragem podem se sobrepor à política, à inveja e à pressão social. A fidelidade de Daniel, mesmo diante da morte, permanece como um farol que inspira não apenas a sobrevivência física, mas a preservação da dignidade moral e espiritual. A conclusão desse episódio não é apenas um milagre isolado, mas um convite à reflexão. Até que ponto estamos dispostos a permanecer firmes em nossas convicções diante de desafios aparentemente intransponíveis? Daniel, na cova dos leões, nos mostra que a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas agir com coragem, mesmo quando tudo ao redor indica o contrário. É uma lição que ecoa através dos séculos, lembrando que a fé não é passiva, mas ativa, que a confiança em Deus se manifesta em escolhas corajosas, mesmo diante da adversidade mais cruel. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um relato antigo de um homem sobrevivendo a feras famintas. É um testemunho eterno da fé que transcende o tempo da coragem que desafia a lógica e da presença de Deus que nunca abandona aqueles que o buscam. Para nós, hoje, vivendo em um mundo cheio de incertezas, pressões e desafios, o exemplo de Daniel continua a ser um farol de esperança e inspiração. O que torna Daniel extraordinário não foi apenas sua sobrevivência física, mas a firmeza de seu caráter e a confiança inabalável em Deus. Ele não esperou que o perigo passasse, nem tentou manipular a situação para salvar a própria vida. Ele permaneceu fiel, consciente de que sua proteção viria de uma fonte superior, que transcende a justiça humana e o poder dos reis. É essa fidelidade que ressoa em cada coração que busca viver com integridade, mesmo quando os riscos são grandes e as probabilidades de falha parecem inevitáveis. Hoje, podemos refletir sobre nossas próprias covas de leões. Elas podem não ser físicas, mas emocionais, profissionais ou espirituais. Todos nós enfrentamos momentos em que nossas escolhas de fé, princípios e ética nos colocam em conflito com sistemas, pessoas ou circunstâncias que parecem imparáveis. A pergunta que Daniel nos deixa é clara: até que ponto estamos dispostos a manter nossa fé, mesmo quando tudo ao redor nos ameaça? Sua coragem nos ensina que, quando permanecemos firmes em nossos valores e confiança em Deus, milagres, visíveis ou invisíveis, podem acontecer. Além disso, a história nos mostra que a presença de Deus não se limita a momentos grandiosos. Muitas vezes, é silenciosa, sutil, mas constante. Durante toda a noite em que Daniel esteve na cova, a proteção divina se manifestou de maneiras que os olhos humanos não poderiam compreender. Leões famintos, prontos para atacar, se mantiveram imóveis, como que contidos por uma força invisível. Isso nos lembra que, mesmo em nossas lutas mais silenciosas e solitárias, há um cuidado divino agindo, muitas vezes de formas que só podemos perceber depois. Outro ponto relevante é a justiça que se manifestou. Os conspiradores, que confiaram em sua astúcia e crueldade, foram confrontados com a consequência de suas ações. A história de Daniel nos mostra que, embora possamos sentir que a maldade às vezes prevalece, a verdade, a integridade e a justiça divina sempre encontram uma maneira de se afirmar. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências e que permanecer correto, mesmo em meio a injustiças, é sempre o caminho mais sábio e sustentável. O impacto espiritual dessa narrativa é profundo. Dario, o rei, reconheceu a soberania de Deus e proclamou sua autoridade sobre todo o reino. Esse reconhecimento público da grandeza divina ilustra uma verdade fundamental. Milagres e atos de fé não apenas transformam vidas individuais, mas têm o poder de mudar culturas, influenciar líderes e inspirar comunidades inteiras. A coragem de Daniel não salvou apenas sua vida. Ela fortaleceu a fé de todos ao seu redor e deixou um legado que ecoa até os dias atuais. Para o público moderno, a história de Daniel é também um convite à reflexão pessoal. Quantas vezes nos encontramos diante de decisões que testam nossa integridade? Quantas vezes somos pressionados a comprometer princípios para agradar ou sobreviver em ambientes complexos? Daniel nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de agir corretamente, sustentado pela fé e pela confiança em algo maior. Além da coragem e da fé,
A história nos oferece lições sobre paciência e esperança. Daniel não gritou, não se desesperou. Ele permaneceu em oração, esperando a intervenção de Deus. A cova dos leões tornou-se um símbolo não de destruição, mas de espera ativa e confiança, lembrando-nos que em nossos próprios períodos de provação, a fé consistente, a paciência e a oração podem transformar o impossível em realidade. Em última análise, Daniel na Cova dos Leões é uma narrativa que atravessa séculos não apenas pelo milagre visível, mas pela mensagem intangível que transmite. A fé inabalável tem poder de proteger, transformar e inspirar. Ela nos lembra que mesmo nos lugares mais escuros, nos momentos mais difíceis, a presença de Deus permanece conosco, guiando nossos passos e nos dando força para enfrentar qualquer desafio. Assim como Daniel, somos chamados a viver com integridade, coragem e fé. A história nos desafia a refletir. Estamos dispostos a permanecer firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos pressiona a desistir ou comprometer nossos valores? A resposta de Daniel ecoa através dos tempos e nos encoraja a escolher a fidelidade, a oração e a confiança em Deus acima de tudo. E quando fazemos isso, descobrimos que milagres, proteção e justiça podem se manifestar, muitas vezes de formas que jamais poderíamos prever.